Salve, salve pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Gregório, e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco mais sobre pontos flutuantes ou vírgulas flutuantes, né? Que traduziram assim para o inglês, eu não gosto muito não, mas também tem essa nomenclatura. Nós vamos ver exatamente como funcionam os decimais, né? Dentro do computador, como é que é organizado tudo direitinho. Então, se você quer saber um pouco mais, pegue sua xícara de café e venha comigo. Então, pontos flutuantes, inclusive a gente está dando sequência aí, né? O último vídeo foi sobre teraflops, que é exatamente uma unidade de medida baseada em pontos flutuantes. E a gente vai ver mais de perto como funciona, tá bom? Então, o que é um float point, né? A gente vai usar muito essa sigla aí que é FP, não PF, né? Então, usa do inglês mesmo, FP, FP16, FP32, por aí vai. Já falei muito sobre essas siglas, né? E assim significa exatamente float point. E o que acontece? A memória de um computador é limitada. E de certa forma a gente tem que guardar esses números fracionários. E muitas vezes existem casas decimais muito grandes mesmo. E assim, a gente tem que fazer algum tipo de aproximação. Tá certo? Então dessa forma a gente tenta armazenar esses decimais com um limite de precisão. E olha que interessante, a gente poderia guardar os números decimais dessa seguinte forma. Tá? Não seria errado, a gente poderia guardar. Não tem problema. Imagina que a gente quer guardar o número 1.1, tá? O número 1.1 vai ser guardado da seguinte forma: 00001.00001, beleza? A gente poderia fazer dessa forma. A gente poderia guardar o 2.2? Poderia. 00010.00010. A gente também poderia guardar, por exemplo, 3.1, 0001. 0.00001. Ou seja, a gente poderia dividir um array de bits na metade, uma metade fica com a parte inteira e a outra metade fica com a parte decimal. Só que a gente tem uma questão muito interessante que eu quero que vocês reflitam aqui junto comigo. Vamos lá ver. Vamos pensar então nesse caso aqui, que é interessante. A gente tem, por exemplo, um engenheiro da computação. 0.00001 metros para ele é muita coisa. É tipo, dá para fazer uma unidade inteira lá dentro. Tá? Imagina quantas unidades lógicas você consegue colocar em 0.00001 metros. Só que o nosso amigo aqui, ele é um engenheiro civil. E para o nosso amigo engenheiro civil, 0.00001 metros é completamente irrelevante. Tipo, se uma estrada tem isso para um lado ou para o outro, não faz diferença nenhuma. Né? Ele vai trabalhar com uma casa decimal muito maior ou nem vai usar casas decimais. Talvez em alguns casos ele utilize, mas né, é bem menor a precisão necessária. E aqui nosso engenheiro químico, ele vai precisar, por exemplo, calcular o peso atômico de algumas moléculas, que ele está fazendo um modelo, por exemplo. E aí, lá, você ter 0.0001 grama é absurdo. É, tipo, completamente... Tipo, imagina quantos átomos dá para colocar em 0.0001 grama. É, tipo, é muita coisa. Então, imagina essas situações descritas aqui. Como que a gente resolve o problema desses três, né? Então, o que fazer? Para satisfazer o engenheiro civil, o engenheiro da computação e o engenheiro químico, a gente tem que ter um formato de número que fornece precisão para números diferentes em diferentes escalas. Então, um número fixo de dígitos, como eu mostrei anteriormente, não é a solução. Então, a gente criou um formato chamado ponto flutuante. Nós, a humanidade, tá, gente? O ponto flutuante ele é exatamente composto por um sinal, um expoente e uma fração. A fração a gente também conhece ela como mantissa, tá? Mantissa é um termo meio antigo, então a gente vai usar fração mesmo. Mas eu gosto do termo mantissa, eu acho bem bonito. Mas fica aí, se vocês verem o termo mantissa, ele exatamente refere-se à fração, tá? No nosso ponto flutuante, o sinal é exatamente um único dígito que representa, aqui no caso, se o número vai ser negativo ou positivo. Eu quero destacar que aqui a gente está falando de computação específica, mas não necessariamente pontos flutuantes são usados apenas em computação. Você pode usar isso em outras áreas, usando outras unidades de base. Por exemplo, você pode usar decimal, octal, hexadecimal, tá? Então a gente está usando aqui, no caso, o binário, né? Porque é a base da computação. Então a gente tem um bit para dizer se o número é positivo ou negativo. 0 para positivo, 1 para negativo, tá bom? E o expoente, ele é exatamente onde a gente coloca o ponto no decimal. E ele é colocado exatamente em relação ao início do sinal. E os expoentes negativos representam números muito pequenos, tá? Então, quanto menos a gente vai descendo, mais próximo a gente vai chegando de zero. A gente vai ver que, por exemplo, 2 elevado a menos 16 é 0.00, vai muito longe, tá? Então, assim, exatamente esse aqui é um dos pontos do expoente. E aqui a gente tem exatamente a fração, que é aquela pela qual a gente vai multiplicar o expoente aí. E a gente vai gerar, então, o valor completo, tá bom? E pegando os valores, então, que a gente colocou ali,
a gente vai ter o menos 1 como sinal, o 1 como expoente e o 1.001 como uma mantissa, ou como uma fração, melhor dizendo. E se a gente fizer, então, o resultado vai dar menos 2.002, tá? Vocês veem que tem uma multiplicação. Se você depender do arredondamento, você vai ter apenas menos 2, por exemplo. Tá? Ou vai ter menos 2.002, e por aí vai. Vai depender de como você vai implementar isso. E nos pontos flutuantes, a gente tem algo que a gente chama de endianness. Isso aí varia de hardware para hardware. Tá? A gente pode ter tanto o Big Endian quanto o Little Endian. Eu vou fazer um vídeo só falando sobre isso, que é exatamente a ordem dos bits e também o significado que a gente atribui ao primeiro bit. Mas algo interessante aqui é que, geralmente, quando a gente tem em algum lugar a gente está usando pontos flutuantes como Big Endian, os inteiros também são Big Endian. Quando a gente está usando os pontos flutuantes como Little Endian, os inteiros tendem a ser Little Endian, porque a gente pode fazer a conversão mais rápida, tá? A gente não tem que inverter nada, a gente só pode truncar os valores e obter os resultados. Então é mais prático você trabalhar do mesmo tipo. Bom, e eu trouxe essa ferramenta aqui chamada Float Toy. E o Float Toy, ele aí traz pra gente alguns números de ponto flutuante que a gente pode brincar eles. Eles seguem o padrão do E3E, tá? Então, assim, é exatamente como seria descrito lá. E aqui a gente tem, claro, essa questão do endianness funcionando, por exemplo. Se a gente coloca 1 aqui, a gente tem 2 a 1. Se a gente tira ele daqui, a gente tem 2 a menos 14, tá? 2 a menos 14 seria mais ou menos o limite aqui que a gente consegue. Aqui tem outra questão também que é muito legal, que é exatamente o valor negativo. Então, todos os números que a gente colocar aqui, a gente consegue alterar para negativo ou para positivo. E aqui, o expoente, que também é muito legal, se a gente colocar 1 aqui, ele pega o 1 como bit significativo e começa a fazer o cálculo a partir do 1. Então a gente vai ter 1 elevado a 2, 1 elevado a 3, 1 elevado a 4 e por aí vai até 16. 2 elevado a 16 é o limite, quase que, não é exatamente o limite, tá, gente? O limite é 2 elevado a 15, mas seria o infinito, tá? Olha que interessante. Então, 2 elevado a 16 vezes 1, a gente representa ele como infinito, a gente tem infinito positivo e infinito negativo, tá? Isso aqui é bem interessante, a gente tem menos infinito, tá certo? Isso aqui eu vou tratar depois e eu vou explicar melhor. Mas olha que legal. Então a gente tem menos infinito e infinito. E a gente tem um outro número bem diferente, que é se a gente colocar tudo como 1, tá? A gente tem o que a gente chama de not a number, tá? A gente tem algo que não pode ser representado como número, tá bom? E o que significa isso aqui? Isso aqui é algo que seria a nossa divisão por zero, por exemplo. Divisão por zero a gente representa como not a number no computador, porque não tem, né? Não existe, então não é um número, tá? Não é possível. Então, voltando aqui para os nossos cálculos. Nossa, imagina se eu tivesse fazer isso com 32 bits, ia ser realmente complicado. Mas voltando aqui, e se eu colocar 1 aqui no final, eu tenho 0.00097777, tá bom? Mas se eu tirar esse 0 aqui, ele vai ficar 0 mesmo. Qualquer valor que eu multiplicar aqui por 0, realmente vai dar o próprio valor, tá? Vai dar a base vezes 1, beleza? Então seria, por exemplo, 4. 2 elevado ao quadrado vezes 1 dá 4. 2 elevado a 3 vezes 1, que dá 8. Então percebam que é possível fazer todos os números até 65 mil. Eu vou colocar aqui o maior número possível para vocês, que continua sendo um valor, continua sendo um número. É 65.504, tá? Negativo e positivo. Você consegue representar até 65.504 em 16 bits, que é a mesma representação de um inteiro, tá? O inteiro consegue guardar isso, só que na forma fracionária. É incrível, né? É impressionante. E isso é muito legal, porque é aquilo que a gente viu. A gente consegue representar diversos tipos de precisão a depender da área que a gente for utilizar ele. E é tudo um ponto flutuante, tá bom? Mas aí, aqui também tem a questão do endianness, né? Na casa decimal, que eu vou mostrar aqui na fração. Se a gente colocar 1, a gente começa a fazer por 0.5. Aí a gente vai para 0.75, 0.125. Aí temos 0.1875, se a gente for aproximando as casas aqui, ó, 0.5625 e por aí vai. Então é assim que vão sendo feitos os cálculos. Se a gente quiser, por exemplo, 0.501, a gente vai vir cá, vai colocar 1 aqui. Aí 0.502, vem cá. Então a gente vai multiplicar o nosso expoente, o expoente aqui eu vou pôr 2 a 1, que seria 2 vezes 1.502, que vai dar aproximadamente 3.004. Tá? Então, assim,
é assim que a gente vai fazendo os cálculos e é assim que a gente usa o ponto flutuante mais de perto. Eu vou deixar essa ferramenta aí para vocês na descrição. Eu não vou me aprofundar muito na lógica de arredondamento nesse vídeo, até porque ela é bem complicadinha, então eu vou deixar o vídeo de um camarada muito bacana, que faz também vídeos aqui no YouTube, e ele explica melhor essa parte mais matemática mesmo, que é mais chata e não é o meu foco aqui, porque senão vocês vão sair do canal rapidamente. Bom, falando um pouco mais sobre o infinito, né, que eu havia mostrado para vocês, a gente tem a representação de pontos flutuantes e é garantido pelo I3E que a gente consegue representar o infinito. O infinito é nada mais nada menos do que o bit significativo mais o expoente e todas as outras casas zeradas. Então o expoente é todo preenchido e a mantiça é zerada. Então a gente tem tanto infinito quanto infinito negativo, tá? A depender do bit do sinal. E a gente também tem algo que a gente chama de not a number, tá? Então a I3E também garante a gente o not a number, que basicamente representa aí a divisão por zero. Mas tem algumas outras representações que a gente pode usar no not a number, tá? E aí, se a gente for usar todos os bits com 1, a gente tem um not a number teoricamente negativo, mas not a number não é nem, sabe, não tem sinal mesmo. E a gente também, se a gente colocar o 0 e tudo 1, a gente vai ter o not a number, só que positivo, tá certo? E aqui eu trouxe alguns exemplos, porque os pontos flutuantes eles não são idênticos, nem todos seguem o padrão da I3E, tá? A gente tem, por exemplo, de acordo com a I3E, o que a gente chama de half precision 16 bits float. Tá? Que seria o bit que a gente o ponto flutuante que a gente acabou de olhar, tá? Que é aquele que tem 1 bit de sinal, 5 bits de expoente e 10 bits na mantiça, tá? Só que a gente tem outras variações que eu também já trouxe aqui no canal. Por exemplo, lá no vídeo dos íons escalares eu falei que seria o primeiro x86 a implementar bfloat 16. Então a gente tem 1 bit como sinal, 8 bits como expoente e 10 bits como mantiça. E qual é a diferença? Por que a gente faz isso? Porque às vezes a gente quer reduzir a precisão e aumentar o valor alcançado por esse ponto flutuante. A gente quer ter uma precisão mínima, mas é um número de ponto flutuante, mas então a gente diminui a mantiça e aumenta o expoente, porque a gente vai ter mais valores, valores mais altos, tá? Com menos precisão. A gente também tem, por exemplo, NVIDIA TensorFlow, que é exatamente um ponto flutuante, onde a gente tem, nesse caso, são 19 bits, tá? O primeiro bit ele é o sinal, 8 bits de expoente e 10 bits na mantiça, tá? É uma variação. A gente tem um MDFP24, que é exatamente 1 bit como sinal, 7 bits como expoente e 16 bits como mantiça. E a gente tem o PXR24, que é da Pixars ponto flutuante de 24, algo assim. A gente tem 1 bit de sinal, 8 bits de expoente e 15 bits de mantiça. Então, olha que isso aqui basicamente altera a quantidade de valor alcançado em relação à precisão. Se você aumenta a mantiça, você tem mais precisão. Então, você tem números menores com as casas decimais mais precisas. Então, se você quer trabalhar, por exemplo, com o nosso engenheiro químico que a gente já havia falado, é mais interessante para ele trabalhar com um expoente pequeno e uma mantiça enorme, porque os valores são tipo de 0, sabe, bem 0.000 e vai. Então, a mantiça ser mais precisa é mais interessante. Agora, alguém que quer fazer, por exemplo, um cálculo de inteligência artificial, você tem vários valores lá que são decimais assim do dia a dia, por exemplo, valores numéricos, mesmo que nós usamos no nosso dia a dia, de preço e tudo mais, que tem uma precisão um pouco baixa, né, ali até as 3, 4 casas decimais, mas que a gente tem valores aí muito mais altos. Então, a gente consegue fazer esse jogo de cintura com os pontos flutuantes, e a gente vai ter diferentes pontos flutuantes para fazer diferentes tipos de cálculo, tá? Bom, e aqui estão os grandes pontos flutuantes. Eu fiz um vídeo aqui no canal exatamente sobre o cálculo desses caras, que eles são um pouco mais pesados de fazer, porque olha só o tamanho, né? São muitos bits que a gente tem que fazer um cálculo para poder tirar o resultado. Então, assim, olha que interessante. A gente tem, por exemplo, aqui, de acordo com o I3E, o 754, que é o Single Precision de 32 bits, que é o nosso, digamos, ponto flutuante padrão, que tem a precisão padrão, tá? E a gente tem o de 16 bits, que era o de meia precisão, que tem metade da precisão desse aqui. E a gente tem o de dupla precisão, tem 2 vezes mais precisão do que esse. Por isso que aqui o mais importante é o valor das mantiças. Então, assim, aqui estão as representações. Por exemplo, de 32 bits a gente tem 8 bits no expoente, 23 bits na mantiça. E de 64 bits nós temos 11 bits no expoente e 52 bits na mantiça. Tá certo? Bom, e existem falhas na representação de pontos flutuantes, porque nem tudo é perfeito. A gente sabe que existem essas falhas e eu trouxe um exemplo aqui muito legal para mostrar para vocês. Bom, e eu trouxe um carinha aqui, que é o Java, para mostrar pra gente como é que fica essa questão. Aqui a gente tem 2 números, tá? São 2 doubles. E a gente tem 256.000.002 mais 256.000.002. Na prática, a soma disso aqui deveria dar 512.00004. Só que por causa das questões do arredondamento, já vê que existe uma falhazinha na hora de fazer isso aqui, tá? Vocês vão ver que interessante. A gente vai ver que por causa dessa questão da precisão,
a gente tem que o resultado é 512,0000005, tá? Por quê? Porque não é 100% preciso, a gente precisava de mais casas decimais para garantir a precisão desse cálculo. Se eu passar agora uma casa para frente, aqui nos dois, né? Eu vou passar uma casa aqui para frente e rodar de novo, a gente vai ter aí sim o cálculo certo, que a gente tem a precisão da última casa para poder fazer o cálculo. Aí a gente vai ter 512,00004. Mas é porque realmente não tem a precisão do último número para poder fazer o cálculo, então arredondou para cima, tá? Então assim, é interessante, né, esse tipo de falha. A gente consegue então prever essas falhas, que elas podem acontecer, e na hora de programar entender que muitas vezes a gente não vai passar num teste de um if, por exemplo, querer igualar dois números, porque um número realmente não é igual ao outro lá no computador. Na hora que ele for fazer, o processador não vai identificar os números como iguais, porque lá no final tem um bit que é diferente, entendeu? Então, assim, eu queria trazer esse exemplo aqui, ele é bem legal, né? Então, assim, eu acho que deu para elucidar um pouco mais sobre como funcionam os pontos flutuantes. Se for alguma dúvida, deixa nos comentários, estou à disposição para responder. E, é claro, não esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal e de compartilhar com seus amigos. Nós nos vemos no próximo vídeo e até a próxima.